Opa, desculpem. E eu chamei essa intervenção nesse Conel de Um Mundo Só Feridas, que está em relação com o último conto escrito por ela, que é A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. Mas antes de começar, eu queria também, assim como a citação instigante do Evandro Nascimento, que foi lida logo no início, eu queria também fazer uma pergunta instigante. Por que ler Clarice Lispector hoje? Né? Como a gente lê essa autora 40 anos depois do seu desaparecimento, 43 anos já, e o que é que ela ainda nos diz? Né? O Evandro Nascimento não está errado de forma alguma. A obra dela é toda sobre o ser humano, né? E não é apenas o ser humano, né, num aspecto biológico, mas, na verdade, o que é ser humano? Né? O que nos põe nesse mundo? Como esse mundo conversa com a gente? O que é que a gente faz aqui dentro, né, dessa vida, né? Então, eu gostaria de começar citando o Wisnik, que fala numa das aulas que ele tem no YouTube sobre Clarice, ele começa falando exatamente isso aqui. Para falar de Clarice Lispector, a gente tem de tomar um cuidado muito especial em fazer algo que a escrita dela pede continuamente, que é que a gente não explique demais, principalmente que a gente não entenda demais. Notem que ele não fala que é a autora que pede isso, ele fala que é a escrita dela que pede. Né? Por quê? Porque a escrita ultrapassa, muitas vezes, a vontade do próprio autor. Né? Aquela história de o que o autor quis dizer, né? Todo mundo já sabe que é uma grande balela, porque o autor já disse o que ele podia e não podia dizer. Né? E a gente fica ali procurando algo que nos diga também, e não procurando o que ela quis dizer para a gente. Aquilo que está ali já diz de alguma forma, e às vezes diz mais do que a gente esperava ao abrir o livro. Né? Então, isso só para introduzir, e como eu disse, fico em torno desses textos de 77, que reúnem reúnem aqui para mim, né? Pode ter mais coisas. Uma entrevista no jornal Um Globo, que tem o título Clarice Lispector, mais um livro e a mesma solidão. A Hora da Estrela, Um Dia a Menos, e A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. A Hora da Estrela é uma novela que é bastante conhecida, eu não vou me deter muito sobre ela, porque é claro que essa novela, pela importância que ela tem, merecia ela só um encontro inteiro. Então, não vou me atrever aqui a fazer uma análise rápida, só apenas vou mencionar nos aspectos que interessam, assim como o conto Um Dia a Menos, porque o que me interessa mais é o quarto conto, que é A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais. A frase que está em cima, ela é tirada da Hora da Estrela. É claro que a história é verdadeira, embora inventada. Então, no Globo, no dia 25 de agosto de 77, ela deu essa entrevista. O primeiro caderno do jornal, a capa do jornal, mostra já o contexto em que a gente estava. Temos aqui o Simmons recebendo estudos sobre preço de gasolina. É claro que nenhum de nós aqui vai ter muita lembrança direta disso, eu um pouco mais, porque eu vivi nessa época, vocês não, com certeza. Mas ele falava sobre o preço da gasolina, na época teve uma alta muito grande do preço da gasolina, as notícias de esporte, como sempre, duelo no ônibus, assaltante e passageiro, no Rio de Janeiro, em 77 já havia, né? E como a gente estava num período de ditadura militar, não podia deixar de haver elogios aos militares. Então, aqui temos a comemoração do dia do Duque de Caxias, né, e ele sendo tratado como o pacificador.
Na política internacional, o jornal trazia aspectos da Guerra Fria, e essa manchete é bem interessante, olha, míssil soviético pode atingir Nordeste brasileiro. É claro que não havia nenhuma ameaça. Eles estavam falando nessa matéria do arsenal soviético e da potência que ele tinha. Então, esse pode atingir não quer dizer que está na iminência de atingir, que existe uma possibilidade. Mas na mesma matéria se fala do arsenal americano também, que é muito mais potente que o soviético naquela época já, e ele não é apresentado como ameaça. E tem uma notícia interessante que trata do Nordeste também. Pesquisa revela que mais renda não deu saúde ao nordestino. E falando aqui, esse é um período em que a desnutrição era muito forte aqui no Nordeste, e havia esse estudo da Universidade Federal do Pernambuco mostrando como que a alta dos preços, e eles tomam como base o preço do feijão, estava influenciando na alimentação das pessoas de baixa renda no sertão nordestino. Então, esse é o panorama em que surge essa página no Caderno de Cultura com a entrevista de Clarice Lispector. Eu pus a página inteira aqui só para a gente ter uma ideia de como ela estava configurada. No cantinho esquerdo, que é um canto meio marginal na leitura do jornal, né? Normalmente a vista percorre essa direção, do alto na esquerda para baixo na direita, então normalmente as coisas mais importantes vêm no canto inferior direito. E essa coluna é a mais cobiçada. Então na coluna grande do lado de cá, que ocupa mais da metade da página, uma notícia sobre o filme Super-Homem, né, eu me esqueci o nome daquele ator, o primeiro Super-Homem. E no canto de cá, Clarice Lispector, mais um livro, A Mesma Solidão. Vamos ver os aspectos dessa configuração. Esse título, mais um livro, fica sempre com a impressão, por que não dizer Clarice Lispector, um novo livro? Mas o mais um livro dá a impressão de, lá vem essa mulher de novo com mais um livro. Né? E a mesma solidão, né? Quer dizer, ela continua repetindo os temas, o que é isso que eles estão apresentando, na verdade? Né? Por que ela concedeu uma entrevista para um título com um título tão beirando pejorativo? Né? E do outro lado, só elogios para o Super-Homem. Uma das coisas interessantes é que ele diz, vou voltar aqui, aqui está dizendo assim, representar para ele não é um fardo, é como velejar. E do lado de cá, ela fala, estou isolada, realmente não me querem, e aqui tem uma hora que ela fala, a gente vai ver mais na frente, que a escrita para ela é algo que faz sofrer. Então, do lado uma sofredora, do outro lado um cara que parece que tudo é fácil para ele. Né? E a entrevista veio sem assinatura, ninguém assina essa entrevista. Do lado de cá tem o nome de um correspondente estrangeiro que escreveu exclusivamente para o Globo. E nem a foto foi uma foto tirada para a entrevista, é uma foto de arquivo. Essa foto foi tirada um ano antes, quando ela participou de um encontro de escritores em Brasília, em 76, né, segundo o livro Clarice Fotobiografia, da Nádia Gottlieb. Bom, lá em cima, no título, antes do título mesmo, tem uma espécie de anúncio, né? Ela não gosta que perguntem por que escreve livros. Replica, por que bebemos água? Isso faz menção a uma grande parte da entrevista, quando ela responde para quem fez a pergunta, que a gente não sabe quem ela responde a pergunta, por que você escreve? Então ela diz que se sente ofendida com essa pergunta, né? Perguntar por que ela escreve, por que você bebe água, ela retruca, né? E essa pergunta quer dizer o quê? Que eu não tenho mais nada a dizer?
né, que a minha escrita incomoda alguém, estou prejudicando alguém. Então, ela faz uma série de considerações sobre essa simples pergunta: por que você escreve? O título, já falei sobre ele, né? Tem esse tom pejorativo, e a primeira pergunta que é feita é sobre o livro que vai sair. Ainda não tinha saído A Hora da Estrela. E ela diz: nada posso informar sobre o conteúdo de A Hora da Estrela. Posso lhe dizer que é uma novela de cerca de 100 páginas e que escrevi durante 2 anos e meio. Porque eu só escrevi uma frase quando esta, já toda pronta, me vinha à cabeça. Este livro foi de grande inspiração e sofrimento para mim. Eu não sei se vocês já leram A Hora da Estrela, provavelmente já, porque é um livro incontornável, né, para qualquer estudante de letras. Ele é um livro bastante conciso. A gente tem a sensação mesmo de que toda frase tem o seu lugar ali. Então, quando ela diz isso, que só escrevia quando a frase já vinha pronta à cabeça dela, a gente entende na leitura do livro. Às vezes, agora mesmo, relendo o livro, que eu fui buscar alguma coisa para citar, e desisti, porque a vontade é fazer como o Pierre Menard do Borges, né? Copiar o livro todo, né? Porque é difícil você achar uma frase que não diga algo muito denso, né? E a outra pergunta que é feita a ela é, comparando os escritos mais recentes com os primeiros livros, esses mais recentes eram menos espessos que os outros, né? Os romances anteriores tinham mais volume, como A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH. Aí ela responde dizendo que aprendi que a coragem é falar menos, embora seja muito difícil falar pouco. Isso também responde, de novo, a essa escrita da Hora da Estrela. E depois falam também dos temas que ela escolhe, né? Ela diz: meus temas se impõem em mim, nunca os escolhi. Se fosse para escolher, eu jamais escolheria coisas tão difíceis de fazer. E aí ela termina com uma anedota que é bem interessante para todo professor de literatura. É a seguinte: um professor de literatura do Pedro II veio à minha casa e disse: li 4 vezes A Paixão Segundo GH, né? E não sei do que se trata. Eu não entendo o que você quis dizer. No dia seguinte, uma universitária de 16 anos me visitou e disse: meu livro de cabeceira é A Paixão. A menina pegou tudo. O professor de literatura não pegou nada. Isso é engraçado, porque o José Miguel Wisnik, nessa mesma aula que eu citei antes, ele fala uma coisa parecida com isso, da observação que ele faz nas aulas que ele dá sobre Clarice Lispector. Ele diz que os alunos menos preparados são os que se saem melhor com a escrita da Clarice Lispector, que é aqueles muito lidos, muito estudiosos, que sabem tudo na ponta da língua, a hora que entram na literatura de Clarice Lispector ficam perdidos, e os outros produzem muito mais. Bom, A Hora da Estrela. Ela começa com uma dedicatória que é bastante interessante. Ela dedica para uma série de músicos clássicos, né, começando com Schumann. E eu pus essa primeira frase para vocês verem uma mudança que ocorre, que eu acho bastante interessante. Ela fala assim, ela começa com pois já, né? Antes de tudo tem dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Ela já começa aqui, nessas primeiras palavras, o jogo que vai atravessar toda essa novela. Ela cria um narrador masculino, que é o Rodrigo S.M. O Rodrigo é que vai contar a história da Macabeia, uma nordestina que é quase nada, né? É uma pessoa que parece não caber no mundo, que parece nem saber que está no mundo, né? E essa história, então, ela faz essa história ser contada por um homem, que é o Rodrigo.
E começa assim: pois que dedico esta coisa, né, esta coisa aí, ao amigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. E na segunda frase, ela não fala que dedica alguma coisa, mas dedico-me. Né? Dedica ela mesma, o autor se dedica, o narrador se dedica. A cor rubra, muito escarlate, como o meu sangue de homem, em plena idade, e, portanto, dedico-me a meu sangue. Então, o que era uma oferenda, né, um objeto a ser ofertado para alguém, né, que seria o livro, ou esta coisa aí, como ela diz, de repente vira ela mesma, né, ou ele mesmo, mas ele mesmo, na verdade, é Clarice Lispector. Então a gente fica completamente indeciso. E isso é a grande importância dessa novela, porque ela escancara o fazer literário. Né? A gente fica diante de uma espécie de autópsia de um livro. Né? O que acontece quando um livro tá sendo escrito? Isso tudo pula ali. A historinha da Macabeia, coitada, né? Parece um pano de fundo para essa coisa maior, que é a autópsia. Não é a autópsia da Macabeia. A Macabeia só faz morrer, vai morrendo aos poucos ali, né? Mas a autópsia do próprio livro. A começar pela indecisão. Quem é que está escrevendo? É Clarice Lispector ou é Rodrigo? Né? Qual que é o papel desse narrador no livro? Ele é invenção ou ele é o próprio livro? Ele está sendo dedicado para quem? Como é que se dedica um livro ao seu próprio sangue? Né? Depois ela, mais adiante, fala sobre meditação e diz: eu medito sem palavras e sobre, faltou um E, e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. Então, a mesma ideia que vinha lá na entrevista aparece aqui de novo. Né? O que me atrapalha a vida é escrever. E isso aí não é um erro de digitação, é assim mesmo que ela escreveu. Depois a gente vai ver isso em outro trecho, esse uso, e coincidentemente com uma conjunção também. A conjunção vem duas vezes separadas por um travessão. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. Isso me remete ao que falou o Wisnik lá no início. Né? Isso que não é visto, a gente precisa procurar para explicar, ou basta que a gente também entenda e saiba e pronto? Né? O que é fazer uma análise de um texto de Clarice Lispector? Se a gente for fazer uma autópsia, como ela faz aqui na Hora da Estrela, a gente vai se dar muito mal, porque não sobra muita coisa. O que sobra da história de Macabeia? Ela veio do Nordeste, ela não tem muita noção de nada, ela vive um dia depois do outro, precariamente, ela não tem gostos, ela não tem apego à cultura, ela ouve muito rádio, mas ouve só a rádio relógio, então ela liga o rádio para ouvir o tempo todo, né? E aquelas notícias, a rádio relógio, para quem não conheceu, era uma estação de rádio que dava a hora de minuto em minuto, e entre um anúncio e outro da hora, soltava uma curiosidade, né? Você sabe quantos quilômetros a mosca percorre? Quantas vezes a mosca daria a volta ao mundo durante toda a sua vida, com que ela voa e tal? Uma coisa desse tipo, só curiosidades de almanaque. E ela decorava isso e nas conversas era o que ela usava, né, para tentar interagir com as pessoas. Mas alguém, assim, completamente sem lugar, né? Então, se a gente for fazer... o mesmo acontece nos outros contos, nos outros romances. Se você for buscar um enredo, esse enredo é o mais irrisório. Não é o enredo que conta. Né? É o que há de
e não digo nem reflexão, mas é quase uma exploração que ela faz do ser humano nessas linhas que ela escreve, né? E ela faz isso sem piedade nenhuma. A maneira como a Macabeia é mostrada é uma maneira completamente impiedosa. E segundo ela, por isso que ela colocou um narrador homem, porque senão ela ia se tomar de amores pela personagem, né? E ela termina essa dedicatória dizendo isso: olha, esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de um livro inacabado, porque lhe falta a resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor, para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Technicolor, nos anos 70, ainda era uma das técnicas revolucionárias do cinema, né? E tinha o peso na época do que teria o 3D hoje, né? Era o tipo de produção mais cara. Depois vem essa página em que ela apresenta o título. Só depois da dedicatória é que vem o título. Então, A Hora da Estrela, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se Arranje, ou Direito ao Grito, Clarice Lispector, Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela Não Sabe Gritar, ou Uma Sensação de Perda, ou Assovio no Vento Escuro, ou Eu Não Posso Fazer Nada, ou Registro dos Fatos Antecedentes, ou História Lacrimogênica de Cordel, ou Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Então, a indecisão aparece até no título, mas se a gente fizer uma reflexão sobre o que diz cada um desses possíveis títulos, o resultado é quase nada também, né? Daí tanto ou. Parece até que o ou também é uma possibilidade de título. E o mais estranho é a assinatura, né, o facsímile da assinatura da escritora também está entre os títulos, né? Isso tudo é a escritora também, né? Por que o narrador não está aí também? Então, isso mostra o que eu estou chamando de autópsia do romance, né? Como se ela quisesse mostrar como se constrói um livro, né? No caso é uma novela, não um romance. E ela mesma fez as suas pesquisas, de acordo com a Nadia Gottlieb, ela teria frequentado bastante a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é um ponto de encontro da cultura nordestina no Rio de Janeiro, né, como todos sabem. Então foi passeando nessa feira, Reduto dos Nordestinos no Rio de Janeiro, que Clarice apreende o olhar de uma nordestina. Senta-se num banco e ali mesmo escreve algumas páginas da novela. Nasce assim sua personagem Macabeia, a protagonista da Hora da Estrela. Agora, o interessante é que ela tinha acabado de fazer uma volta ao Recife no ano anterior. Em 76, ela visitou o Recife, foi ver o sobrado onde ela morou quando era criança, porque vocês todos conhecem a história de Clarice Lispector, né? Ela é de uma família de judeus russos que migrou para o Brasil quando ela era ainda bebê, e desembarcaram primeiro na Paraíba, depois fixaram no Recife, e toda a família foi aos poucos se mudando para lá, os tios dela e tudo. E ela, mais tarde, foi estudar Direito no Rio de Janeiro, e lá fez a vida, se casou com um diplomata, que era colega de faculdade dela, viajou pelo mundo, pelos Estados Unidos, Europa, e depois que se separou, teve 2 filhos, quis se dedicar à vida familiar, quis ser mãe e tudo, mas durante as viagens ela já começa. Antes mesmo de viajar, ela escreveu com 20 e poucos anos um livro que é uma das suas obras-primas, né, que é O Perto do Coração Selvagem, que surpreendeu porque era algo inédito na literatura brasileira. Não havia, então, nada parecido com aquele livro. E esse livro meio que fez o destino dela na literatura brasileira, né? Ela nunca se encaixou em nada, nunca fez parte de nenhum grupo.
Daí ela dizer na entrevista que ninguém a queria, que realmente ela estava sozinha, né? Bom, o conto Um Dia a Menos, junto com A Bela e a Fera, são os dois últimos contos que ela escreveu, em 77. E o filho dela foi quem reuniu esses contos, esses dois últimos, junto com os primeiros contos que ela escreveu, no livro que ele deu o nome de A Bela e a Fera. É um livro póstumo, lançado, se não me engano, em 79. E eu me preocupei aqui só com esses dois últimos, por serem os contos escritos em 77. Esse Um Dia a Menos, ele começa com essa frase: eu desconfio que a morte vem. Morte? Então, antes mesmo de introduzir, de falar da, da personagem que vai estar em questão, ela começa com essa frase. E aí, se a gente lembra que a grande questão da Macabeia também é uma questão de morte, fica bastante intrigante isso, né? E esse conto fala da Margarida, que é Margarida Flores. E ela diz, sempre que distraidamente via seu nome escrito, lembrava-se de seu apelido na escola primária, Margarida Flores de Enterro. Por que alguém não se lembrava de apelidá-la de Margarida Flores do Jardim? Então, a Margarida é uma espécie de macabeia, só que é uma macabeia que não fez uma viagem do Nordeste para o Rio. Ela é alguém que nunca saiu de casa, né? Ela teve a vida escolar dela toda, sempre super protegida pelos pais. Os pais morreram, ela continuou no mesmo apartamento, vivendo da pensão dos pais, nunca foi trabalhar, não casou nem nada, e viveu sempre ali uma vidinha que era cheia de depois, né? Na verdade, esse conto conta o último dia de vida dela, né? E sempre a preocupação dela é e depois. Ela acorda às 4 da manhã, vai se alimentar, a empregada, que era a única pessoa que a acompanhava, tinha pedido licença de um mês para visitar um filho, então ela fica na casa sozinha e procurando o que fazer, né? Aí pega uma revista da mãe, porque ela não jogou nada fora, vai ver, acha as revistas já ultrapassadas e tal, mas fica procurando. E na escrita vem sempre, e depois? E depois? Né? Então, sempre essa dúvida. E um telefone que não tocava nunca, né? Até que o telefone toca, e era um engano, né? Então, ela se via da seguinte forma: olha, quanto a ela mesma, ela se guiava pelo fato de não ser casada, de ter a mesma empregada desde que nascera, de ser uma mulher de 30 anos de idade, pouco batom, roupa pálida, e que mais? Evitou depressa o que mais? Pois a essa pergunta cairia um sentimento muito egoísta e ingrato. Sentir-se-ia só, o que era pecado, porque quem tem Deus nunca está só. Tinha Deus, pois não era a única coisa que tinha, fora Augusta, né? Augusta era empregada. Bom, essa coisa toda vai terminar nela descobrindo os remédios para dormir da mãe, e aí você já pode imaginar o final trágico. E chegamos no conto que é o que me interessa um pouco mais aqui. Por que eu falei dos outros 3 textos antes de falar desse? Porque eles são uma espécie de cotextos, né? Não disse contexto, mas cotextos, né? Textos que estão junto desse outro, que é o que me interessa. Por que eu acho isso importante? Essa é uma metodologia desenvolvida pela professora Ute Heidmann, da Universidade de Lausanne, e eu costumo pesquisar com ela nesse sentido, para análise dos contos ditos de fadas, né? Ou contos infantis, que na verdade não são, né? E ela tem vários estudos muito interessantes sobre Perrault, sobre os Grimm, e sobre contos
que recontam essas histórias, sobre os mitos também, sobre as traduções, tudo o que é recontar. Essa história toda dessa metodologia tem como base o dialogismo bakhtiniano, na medida em que esses textos são vistos por ela não como adaptações ou não como influências de um texto original, mas como respostas numa conversa, né, num diálogo. Daí o dialogismo. Então, isso é o que me interessa. Uma das coisas que a metodologia supõe é que um texto é sempre uma resposta. E se ele é uma resposta, ele vai ser uma resposta feita no seu tempo, né, com as características próprias daquele tempo. Daí ela chamar essa metodologia de comparação diferencial, porque normalmente os estudos comparados se pautam pela semelhança, né, numa espécie de universalização de temas, buscando o que ele tem de igual em manifestações em outras literaturas, em outros lugares. Então, ela, em vez dessa universalização, ela usa um conceito do Chamoiseau, que é um escritor antilhano, que fala em diversalidade, em vez de universalidade, né? A diversalidade seria a característica própria da literatura. A literatura é algo feito para ser diverso. Ela não precisa ser única, né? Então, os textos que estão escritos no mesmo período, a maneira como o autor organiza o livro, nesse caso, o livro não foi organizado pela própria Clarice, os contos foram reunidos pelo filho dela, mas ele destaca o ano da escrita dos textos, né? Então, Um Dia a Mais e A Bela e a Fera são os últimos textos que ela escreveu. E junto com isso, a gente vê os outros textos que ela lançou, bom, a entrevista que ela deu e a novela que ela lançou, e a gente percebe que há uma temática, não digo a mesma temática, mas as preocupações são bastante semelhantes. A ideia de morte é recorrente, a ideia de solidão é recorrente, né? No conto Um Dia... Eu esqueci o nome do conto, pode? Um Dia a Menos, não acontece a famosa epifania, né, como Benedito Nunes batizou esse momento em que os personagens claricianos se veem, de repente, diante de algo que muda a vida deles, né? Uma manifestação que ele chamou de epifania, comparado com o conceito religioso da epifania, né? A manifestação terrena do Cristo, né? Mas aí ela escolhe, então, o título A Bela e a Fera. E esse título vai inscrevê-lo, então, nessa tradição dialógica, que vem, mesmo antes do conto chamado A Bela e a Fera existir, já havia alguns escritos, e há nas literaturas mundo afora, sempre, histórias baseadas numa metamorfose, né? Isso acontece no conto Eros e Psique, do Apuleio, no livro A Metamorfose, e vai acontecendo durante a Idade Média, tem vários exemplos, mas o que lança a história, que vai ser mais ou menos a base para todas as retomadas que se fazem desse conto, vai ser esse da Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, que é conhecida como Madame de Beaumont, que ela chamou de A Bela e a Fera. Então, existe até histórias reais de pessoas monstruosas que teriam dado origem, então há muita exploração. O fato é que esses contos todos se baseiam numa mudança ocorrida no corpo de uma das personagens, né? E depois ele veio sendo retomado, reescrito ou adaptado em outras linguagens artísticas, como é o caso do Ravel, na música clássica, né, Les Entretiens de la Belle et de la Bête,
como é o caso do Jean Cocteau no cinema, que ficou bastante conhecido, porque a Bela dele, no final, parece que não gosta muito do que se transformou a fera, né? Depois de Clarice Lispector, a história continua e é sempre retomada, por exemplo, pela Disney, no desenho, depois mais recentemente um filme, e também pelo Philip Glass, que escreve uma ópera, que retoma o filme do Cocteau. Ele faz a ópera toda baseado nas imagens do filme do Cocteau. Então existe toda uma tradição, e Clarice Lispector, pelo simples uso do título A Bela e a Fera, ela se inscreve também nessa tradição dialógica, né? E, bom, vamos ver pelo menos algumas partes dessa história da Madame de Beaumont. Eu tirei de um livro em que há também uma versão de uma outra Madame, a Madame de Villeneuve, que é uma versão mais longa, quase um romance, né? Mas na Madame de Beaumont aparece assim: era uma vez um comerciante muito rico que tinha 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. Como esse comerciante era um homem inteligente, não poupou recursos na educação de seus rebentos, dando-lhes todo tipo de professores. Embora todas as suas filhas fossem bonitas, a caçula era a mais admirada, sendo chamada por todos, desde bebê, de Bela. Esse nome foi adotado e despertou inveja de suas irmãs. Então, aqui, uma coisa que as versões atuais, principalmente no cinema, desprezam, né? Não aparecem os irmãos da Bela, ela aparece como filha única, né? E, né, nessa versão ela tem 2 irmãs que são super invejosas. Tem os 3 irmãos que a ajudam sempre, mas as irmãs são super invejosas. Então, a história, vocês sabem, o pai fica pobre, e eles vão ter de morar tipo na roça, numa choupana. As irmãs que eram muito snobs, muito chatas com todo mundo, são logo desprezadas, mas todo mundo fica com pena da Bela, mas vai lá a família toda morar nessa choupana. E um dia recebem a notícia de que um dos navios do pai dela havia sido recuperado. Então o pai vai viajar para buscar esse navio, buscar as mercadorias. Só que, pelas dívidas que ele tinha, as mercadorias acabaram ficando todas com um dos seus credores. E na volta ele erra o caminho e acaba num lugar esquisito. Estava muito frio, nevando, ele entra num palácio que ele encontrou, com uma mesa posta, fez a refeição toda, e quando estava saindo, voltando para casa, ele encontra um jardim. Aí ele se lembra que as filhas tinham pedido presentes, todas pediram joias, roupas e tal, e a Bela tinha perdido uma rosa. E aí ele vai apanhar a rosa, e essa rosa é que vai levar ao conflito de toda a história. Porque no momento em que ele a corta, aparece a fera, que vai prendê-lo, quer matá-lo e tal, né? E ele tenta, educadamente, se livrar. Então a fera se apresenta dessa forma, que olha, eu não me chamo Monsenhor, né? Que foi como ele a tratou, respondeu o monstro. E sim, fera. Não gosto de adulação, gosto que as pessoas falem o que pensam. Portanto, não espere me comover com suas lisonjas. Mas o Senhor omitiu que tivesse filhas. Aceito então perdoá-lo, com a condição de que uma de suas filhas apresente-se voluntariamente para morrer em seu lugar. Não discuta, vá. E se porventura suas filhas se recusarem a morrer pelo Senhor, dê-me sua palavra de que estará de volta aqui dentro de 3 meses. E o resto vocês já sabem, né? A Bela se oferece para ir para o lugar dele e vai encontrar o monstro. Depois ela pede para o monstro deixá-la visitar a família. E antes disso ele havia pedido em casamento. E aí começa tem um momento em que ela faz essa reflexão. Que maldade a minha, disse consigo mesmo. Fazer sofrer um animal tão generoso para mim. É culpa sua se é tão feio? E o que importa se carece de inteligência? Ele é bom, isso vale mais que todo o resto. Por que me recusei a me casar com ele?
eu seria muito mais feliz com ele do que minhas irmãs com seus maridos. Não é nem a beleza nem a inteligência do marido que faz a mulher feliz. São a bondade do caráter e a virtude. E a fera possui todas essas boas qualidades. Não sinto amor por ela, mas estima, amizade e reconhecimento. Vamos, não posso fazê-lo infeliz. Eu me culparia a vida inteira pela minha ingratidão. E aí ela resolve casar e depois acontece aquele final feliz que todo mundo sabe. Mas isso aqui é interessante porque esse tipo de reflexão a gente vai ver um pouco na personagem da Clarice, nesse conto agora, né? Antes disso, só uma palavrinha sobre isso que eu estava dizendo da comparação diferencial. Ela propõe o seguinte: em vez de analisar as criações literárias com relação a supostos universais pré-construídos, considero que é mais pertinente elaborar os critérios de análise e de comparação a partir dos procedimentos complexos realizados nas criações literárias. A construção refletida e argumentada de tais eixos de comparação é uma condição fundamental para uma comparação diferencial. Então, você, com base nas diferenças... É lógico que tem que ter um eixo dos comparáveis, vamos dizer assim, né? Daquelas coisas que são semelhantes e que permitem dizer que um texto está conversando com o outro. No caso de Clarice Lispector, se a gente não tivesse o título, talvez essa história nunca pudesse ser associada com a Bela e a Fera, ou talvez fosse por alguém mais perspicaz. Mas nada do conto corresponde exatamente ao conto da Madame de Beaumont, né? Outra coisa que o T fala é: a opção de renunciar a hierarquias pré-estabelecidas tem consequências importantes para a escolha do corpus dos textos e obras a serem analisadas e comparadas. O que ela está combatendo com isso? A noção de hierarquia que diz que uma obra influencia a outra. Então, a obra original, aquela que veio primeiro, ela ditaria todo o percurso das obras que vêm recontá-la posteriormente. E acaba sendo mais valorizada que as outras. Então, é contra essa hierarquia que ela está dizendo isso. Ela pensa que o melhor é colocar os textos todos no mesmo nível para ver como as coisas acontecem sem nenhuma subordinação. E uma outra coisa que ela diz é que a análise comparativa e diferencial das modalidades de enunciação de várias obras não se limita, portanto, como na história literária, a mostrar o impacto dos contextos sócio-históricos respectivos sobre as obras. Então, quando eu falava do contexto, é mais ou menos em resposta a isso que ela está dizendo aqui. Existe, claro, um contexto, né? Um contexto que é uma situação na qual a produção da obra se encaixa. Clarice, por exemplo, está escrevendo no Brasil de 77, que tem aquelas características que a gente viu ali no jornal, né? É um período de Guerra Fria, nós estamos num governo militar, a situação do Nordeste é uma situação preocupante, né? E, obviamente, isso não escapa a ela, por causa do laço afetivo, apesar de não ter uma vivência, vamos dizer assim, da cultura nordestina, pelo fato de estar numa família de judeus, ela tem um laço afetivo bastante forte com o Recife. Tanto que alguém pergunta para ela, numa entrevista que ela deu no Recife, em 76, se ela se lembrava sempre de Recife. Ela responde que Recife está todo nela, né? Então, ela tem essa ligação com o Nordeste. É claro que isso não ia passar desapercebido. Mas isso não é o mais importante. A gente não pode ver os textos como um produto puro e simples desse contexto, né? Isso tudo é importante, porque isso produz também algumas respostas, né? De alguma forma, a Macabeia responde um pouco a esse Nordeste como ele era visto nos anos 70, né?
Eu digo a Macabeia porque as outras duas só foram mostradas 2 anos depois. Então, ver que esses textos são meio que co-irmãos da Macabeia, né, ajuda a entender melhor tanto o contexto quanto as preocupações da autora com relação a esse contexto. Então, A Bela e a Fera ganha também um subtítulo, né, como aconteceu lá na Hora da Estrela. Aparece um ou aqui também. Aqui só apareceu uma segunda opção. E essa segunda opção é bastante contundente, né? A ferida grande demais. Né? Bom, ferida já é uma palavra bastante dolorida, né? Para ser muito óbvio. E já diz muita coisa. E quando ela é aumentada, e super aumentada com esse grande e esse demais, ela enfatiza muito essa ferida, né? Agora, por que uma ferida substituiria a Bela e a Fera? O livro começa desse jeito, desculpa, o conto começa desse jeito. Começa, 2 pontos. E aí ela conta a história de uma... A história, o enredo é o mais irrisório possível. Uma socialite vai num salão de beleza no Copacabana Palace, o chofer não estava lá quando ela saiu, ela resolve esperar na calçada e encontra um mendigo e dá um dinheiro para o mendigo, era muito dinheiro, e teve uma conversa rápida com ele, entrou no carro quando o chofer chegou e foi embora. Só isso. Agora, tudo o que acontece enquanto essas 4 ou 5 ações se passam, é muito interessante, né? Então, ela sai do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace, o chofer não estava, olhou no relógio, eram 4 horas da tarde, e de repente lembrou-se, tinha dito ao seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. O que devia fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de 500 cruzeiros, e o homem do táxi não teria troco. Então aqui vocês veem os problemas que tinha essa personagem. Né? Primeiro, é que ela não calculou o tempo que ela teria usado para fazer as unhas, para descontar nas ordens do motorista. E o segundo é que ela não tinha dinheiro trocado. Então ela resolve esperar na porta do salão, né, na calçada. E aí vem um primeiro elemento que aparece em comum com o conto da Bela e a Fera. Mas era vejam que o mesmo uso do travessão com a conjunção repetida, né? Mas era uma tarde de maio e o ar fresco era uma flor aberta com o seu perfume. Então aqui também aparece uma flor, assim como todo o conflito da Bela e a Fera da Madame de Beaumont acontece a partir de uma flor que é cortada. Aqui também o ar fresco é comparado a uma flor, né? Não tem a flor ali, aliás, ela está cheia de flores na cabeça, porque os cabelos, ela tinha feito cabelo para uma festa, uma coisa assim. Então, assim, achou que era maravilhoso e inusitado ficar de pé na rua, ao vento que mexia com seus cabelos. Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela com os outros, e nesses outros ela se refletia, e os outros refletiam-se nela. Então, nessa frase, ela já mostra todo o universo dessa personagem. Notem que, de novo, é uma mulher. Né? Esses 3 últimos escritos trazem 3 mulheres bastante interessantes. Uma que é uma nordestina, que apesar de ter coragem de deixar o Nordeste, ela não se encaixa totalmente no Rio de Janeiro dos anos 70. Aliás, ela não se encaixa na vida. A outra também não se encaixa na vida, mas não se encaixa ficando presa no apartamento. E essa agora? Vamos ver.
Ela, num momento, ela pensa o seguinte: a beleza pode levar à espécie de loucura que é a paixão, pensou. Estou casada, tenho 3 filhos, estou segura. Então, esse universo é, é a própria prisão dessa personagem, só que ela ainda não se deu conta disso, né? Então, assim como Macabeia está presa nela mesma, sem saber até quem ela é direito, assim como a Margarida Flores está presa no apartamento, essa personagem que ainda não disse seu nome, vai dizer já, ela está presa nessa situação em que ela se sente segura. E ela tinha um nome a preservar. Era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o D e o E. Marcavam classe e 400 anos de carioca, né? Então, esse é um universo completamente diferente da Macabeia, completamente diferente da Margarida Flores, né? Essa é uma pessoa inserida no mundo, mas um mundo tão exclusivo que acaba sendo ele também uma prisão. E aí acontece um encontro. Um homem sem uma perna, agarrando-a numa muleta, parou diante dela e disse: Moça, me dá um dinheiro para eu comer. Socorro! Gritou-se para si mesma ao ver a enorme ferida na perna do homem. Socorre-me, Deus, disse baixinho, né? Ela estava espantada, como praticamente não andava na rua, era de carro de porta a porta, chegou a pensar: ele vai me matar? Estava atarantada e perguntou: quanto é que se costuma dar? Que a pessoa pode dar e quer dar, respondeu o mendigo, espantadíssimo, né? Então ela estava tão despreparada para esse mundo, fora dos ambientes em que ela circula, que ela não sabe sequer como dar uma esmola. E aí começam os martírios dela. Ela se encostou na parede e resolveu deliberadamente pensar. Era diferente porque não tinha o hábito, e ela não sabia que pensamento era visão e compreensão, e que ninguém podia se intimar assim. Pense. Bem, mas acontece que resolver era um obstáculo. Pôs-se então a olhar para dentro de si e realmente começaram a acontecer. Só que tinha os pensamentos mais tolos. Assim, esse mendigo sabe inglês? Esse mendigo já comeu caviar bebendo champanhe? Eram pensamentos tolos, porque claramente sabia que o mendigo não sabia inglês, nem experimentara caviar e champanhe. Mas não pôde se impedir de ver nascer em si mais um pensamento absurdo. E ele já fez esportes de inverno na Suíça? Notem que esse exercício de pensamento, né, ou esse prestar atenção no que vai por dentro da cabeça, que ela nunca tinha feito, por isso que ela não sabe que é só, que ela não pode só mandar pensar e pensar, né? Isso começa a ser um exercício que vai, aos poucos, desabrochando ao longo do conto, né? Até chegar num momento em que ela começa a refletir sobre o casamento, sobre as suas próprias experiências. Então ela se lembra de uma amiga. Ela uma vez vira uma amiga inteiramente de coração torcido, e doído e doido, de forte paixão. Então não quisera nunca experimentar a paixão, né? Sempre tivera medo das coisas belas demais, ou horríveis demais. É que não sabia em si como responder-lhes, e se responderia se fosse igualmente bela ou igualmente horrível. Notem que os pensamentos já estão ficando complexos, né? Estava assustada como quando vira o sorriso de Mona Lisa ali à sua mão no Louvre, como se assustara com o homem da ferida, ou com a ferida do homem. Notem que a ferida grande demais é tão grande que você não tem como dizer se é o homem que tem a ferida ou a ferida que tem o homem, né? Teve vontade de gritar para o mundo: eu não sou ruim, sou um produto nem sei de quê. Como saber dessa miséria de alma? Aí vem a tal da epifania, né? O tal do momento
desse momento importante na obra da Clarice Lispector, né? Mas, de repente, aquele pensamento gritado. Então, agora ela vai pensar. Ela foi esquentando ali, né, tentando se obrigar a pensar, não sabia que podia dar ordem de pensar, que não funcionava. O pensamento vai ficando complexo e agora vem esse pensamento gritado. Como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor de meu marido que tem 2 amantes. Mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita, alegre e aceitável. E minha roupa de alma está maltrapilha. Então, esse é o momento em que a literatura da Clarice Lispector faz sentido. É sempre nesse momento em que ela se vê diante de um nada, para falar em termos sartreanos, né? É uma espécie de náusea também, já se comparou esse momento nos escritos da Clarice com a náusea do Sartre, mas esse é o momento em que o leitor é praticamente sugado para dentro do texto. Né? Por quê? É um momento de maior humanidade que aparece em todas as experiências, em todos os contos, em todos os romances em que isso acontece. Né? O leitor se vê diante de alguém que está, de repente, exposto ao mundo, com todo o seu excesso de sentido, que ao mesmo tempo é toda uma falta de sentido. A pessoa está deslocada, a pessoa está sem rumo. Né? No caso da Macabeia, isso se resolve com um atropelamento. É fatal. No caso da Margarida Flores, isso se resolve com os barbitúricos que ela toma. Também é fatal. Mas no caso da Carla, aí ela continua pensando. Há coisas que nos igualam. Pensou procurando desesperadamente o outro ponto de igualdade. Veio de repente a resposta. Eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. Né? Então, de repente, ela se vê completamente irmanada com esse mendigo, que mostra para ela, mesmo sem querer, porque o mendigo também é estranho, né? A Clarice mostra também o ponto de vista do mendigo, às vezes, né? Ele deve estar achando que essa mulher é louca, que ela não é milionária nada, deve ser uma dessas vagabundas que ficam toda enfeitada, né? E deve estar me dando esse dinheiro todo, porque ela deu 500 cruzeiros, né? de esmola, deve estar me dando esse dinheiro todo para pagar uma promessa. Então é estranho dos dois lados, né? E ele fica com medo de dizerem que ele está roubando dela. Mas esse momento é o que faz, desculpa, não era pergunta ainda não, mas embora já esteja na hora de fazê-la. Né? Vou parar a apresentação aqui. Porque aí eu vejo vocês também, que enquanto eu estou falando... Opa. O professor retornou já. Pois não, professor, o espaço é seu, fica à vontade. Desculpe. Bom, mas eu vim dizendo, então, que esse momento em que há esse encontro, em que ela chega a pensar, finalmente, né, no que é a vida que ela leva, como que ela é prisioneira de uma vida que foi sendo construída, o que seria se ela fosse homem, ela seria banqueiro, mas ela está casada com um banqueiro e tal. Ela vê toda a sua vida, né? Mas, diferentemente das outras personagens, ela não morre. E por isso que eu acho que ela é a mais interessante, porque a Clarice deixa ela em movimento. Ela entra no carro e vai embora. E lá no carro é que ela pensa, eu me esqueci de perguntar o nome dele. Então eu acho isso mais interessante, porque o fato de ela não morrer
faz com que ela perdure também na cabeça do leitor. Né? E aí eu volto lá naquela preocupação inicial. Por que ler Clarice hoje? Exatamente por coisas como essas. Né? Quando a gente vê que o mundo está como está hoje, né? Aquilo que para ela era uma ferida grande demais ali, para nós hoje é o mundo todo. Né? Se a gente vê a política internacional como está, não é mais só uma guerra fria. Né? Não temos dois lados. A gente tem um lado que está preponderando, que está sufocando, e no mundo inteiro. Né? Com propostas de ódio, com propostas de dominação excessiva, e com nenhuma tolerância, com nenhuma solidariedade. Né? É terrorismo, é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Né? E ainda vem uma pandemia para coroar tudo como a cereja de um bolo macabro. Né? Então, a literatura da Clarice, ela tem esse lado humano que é muito útil para nós agora. Ela nunca escreveu para fazer autoajuda, e eu nem estou dizendo que serve para isso. Mas o tipo de reflexão que a gente tem ao ler, não a tentar responder, como dizia o Wisnik, não a tentar entender demais, mas ao sentir o que ela escreve, esse tipo de reflexão faz com que a gente se lembre que a gente também é humano, e que a gente passa pelos mesmos tipos de problema, e que sim, a gente pode conseguir também entrar no carro e dar continuidade na vida, como fez a Carla lá no final. Né? Só que nunca a gente vai ser a mesma coisa. E aí é que difere um pouco essa coisa da epifania. Quando a gente compara isso com a vida dos santos, parece aquele momento de conversão, né? Em que o santo vinha pecando, 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 de repente tudo se ilumina e ele vira santo. Esse tipo de conversão, que é o que acontece na maioria das reescritas da Bela e a Fera, ele estabelece uma espécie de maniqueísmo. Né? Antes era ruim, depois fica tudo bom. Antes o moço era feio, mas era bom. Agora, como ele foi muito bom, ele merece virar bonito. Né? E é o que está lá no Vitor Hugo com o Quasímodo. Várias histórias que falam dessa monstruosidade se baseiam nesse maniqueísmo. A Clarice Lispector quebra com isso tudo. Você não sabe quem é a Bela e quem é a Fera. A gente logo identifica a Bela com a Carla de Souza e Silva, mas não é não. E se ela for a Fera? Né? E se ela já estiver casada com uma fera, que é o marido que está lá esperando por ela? Né? E se essa vida toda que ela tem de riqueza e tal, não é nada disso? Né? É esse tipo de dúvida que ela tem agora. Ela mesma já não sabe mais se ela é bela ou se ela é fera. Né? O mendigo não sabe nada porque ele não entrou nessa barafunda, na verdade. Né? Ele só ganhou 500 cruzeiros. Mas ele também poderia ser a bela, por que não? Então a gente está diante de um mundo em que a gente não sabe quem é a bela e quem é a fera. A gente só sabe o que é a ferida. Né? Então é por isso que eu dei esse título, Um Mundo Só Feridas, mas não um título pessimista. Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar esse mundo de feridas é reconhecer que ele é uma ferida. Né? Sem isso a gente não progride. Né? E daí a gente pode, então, fazer outra coisa com isso. Né? Era só isso, muito obrigado. Professor, eu acho que não tenho nem palavras para descrever a riqueza das suas discussões. Né? Vou apenas fazer as minhas observações, meus pensamentos, antes que abra o espaço para os demais palestrantes. Né? Achei bastante interessante a questão da intertextualidade, desta comunicação, desta literatura, né? Como o senhor trouxe aqui. E aí, nessa descrição que o senhor traz da vida de Clarice, enquanto se mistura com essa criação ficcional, eu me lembrei do Afrânio Coutinho, né, no Notas de Teoria Literária, quando ele vai discutir, vai dizer que
o escritor ou artista literário é justamente aquele ser que é tomado por uma determinada sensibilidade de se olhar a realidade empírica e fundamentar a sua obra dentro daquela realidade empírica, mas a própria obra se constitui dentro de uma realidade independente em relação àquela empírica, né? E aí eu achei muito interessante. Eu acho outro ponto também que eu achei muito, digamos assim, diálogo, que não foi nem combinado entre nós dois, foi a fala que eu trouxe do professor Evandro Nascimento e as suas discussões aqui. Clarice, como essa literatura que nos traz a pensar sobre a questão humana, da humanização. E aí nós também podemos trazer o professor mestre Antônio Cândido, né? O quanto a literatura traz de humanização, né? O quanto esta literatura pensante, como diz o professor Evandro Nascimento, ela se torna pensante a partir de que choca esse eu com a minha realidade, esse eu que me faz pensar sobre quem eu sou, aonde eu estou, com quem me relaciono, qual é o meu papel, né? E aí eu acho que a literatura, ela se torna viva e pensante a partir do momento que ela confronta o sujeito, ela coloca, além daquilo que o leitor, aliás, que o autor, perdão, quis dizer, como diz o próprio Roland Barthes, né? Que a experiência do surgimento do leitor paga-se com a morte do autor, né? O autor tem lá o seu escrito, né? Mas aquele escrito ganha uma certa independência, ganha um certo vislumbramento além daquilo que o autor queria dizer. Eu acho que é isso que faz de Clarice responder, aliás, essa pergunta que o senhor fez: por que ler Clarice nos tempos atuais? Então, particularmente eu, como aluno que estou, diante desta belíssima aula que o senhor me trouxe, isso aí é o que me deixou mais marcado, né? Né? Nesse momento, temos o prazer também de abrir para os demais palestrantes o espaço para questionamentos, para discussões, para apontamentos direcionados ao nosso querido professor Márcio. Sintam-se todos à vontade. A Williana Medeiros, professor, está fazendo uma indagação aqui. O que de Clarice pode ter em Carla de Souza? Quem seria essa Clarice? Certo. Bom, eu não sou um estudioso a fundo da história de Clarice, e muito menos da obra dela. Eu sou um leitor apenas. Mas tem alguma semelhança na medida, não por ela em si, mas pela forma como ela costumava ser vista, né? Quando ela começa a escrever crônicas, por exemplo, ela fica muito conhecida, mais do que quando escrevia romances, porque a crônica, como sai no jornal, semanalmente, as pessoas leem, veem o nome dela e tal. Então, ela conta uma anedota que um entregador teria dito para a empregada que a sua patroa deve ser muito rica, né? Porque ela é muito famosa, né? Então, ela poderia ser vista como uma Carla de Souza e Silva, mas eu acho que, na verdade, ela está meio espalhada por esses personagens todos. Esse último ano dela, baseado muito no que eu li na Nadia Gottlieb, que escreveu um livro que não chega a ser uma biografia, mas que tem muitos traços biográficos. Esse último ano dela é um ano bastante conturbado. Ela, por exemplo, faz uma viagem a Paris, à Europa, e que era prevista para durar, se não me engano, 15 dias. Volta no terceiro ou quarto dia, né? E sempre bastante inquieta, fazendo planos, mas bastante inquieta, até que fica doente e é internada no final de novembro e morre em dezembro. Então, o Iliana está dizendo que ela se vê muito fragmentada. Sim, como todas as personagens. Aliás, como todo mundo. Né? Como todo mundo. Quem de nós não passa por isso? Nós temos muita certeza
de estarmos unos e indivisos, né, porque temos a nossa carteira de identidade, o nosso emprego, a nossa rotina, a nossa família, a nossa cama, mas, na verdade, por dentro, todos nós somos angustiados. Todos nós temos os momentos de dúvidas. Todos nós temos os momentos em que somos de um jeito e os momentos em que somos de outro. Os momentos em que respondemos de uma forma e momentos em que a mesma questão damos uma outra resposta. Então, esse tipo de fragmentação é próprio do ser humano. O que Clarice faz é botar isso nas páginas. E é por isso que a gente se identifica, né? Porque, como o colega acabou de citar, o Barth, o autor, na verdade, ele não precisa morrer para o leitor surgir, mas é importante que o leitor surja. Por quê? O autor é responsável só pela metade do caminho. Quem vai dar os outros 50% é o leitor, senão o livro é só um papel na estante, né? Então, quando o leitor abre o livro, fatalmente ele coloca ali os 50% a mais de combustível que faltavam para a máquina funcionar. E nesse combustível, a gente vai buscar esse combustível exatamente naquelas pistas que o autor dá, né? É vendo esses personagens que nós vamos buscar em nós o que a gente tem para lidar com aquilo que está sendo dito ali. O autor já passou por isso quando escreveu. Por isso é que é inevitável que ele esteja ali no texto também. Agradecido a Williana Medeiros pela pergunta. Mais alguém se habilita a fazer algum questionamento, alguma contribuição à fala do professor Márcio? Boa noite, eu estou inscrita. Pronto, a Ana Carla. Pois não, Ana, o espaço é todo seu, fique à vontade. Obrigada. Professor, eu gostaria, a priori, de parabenizá-lo pela palestra muito rica. Obrigado. Clarice foi muito criticada à época por ser considerada uma escritora apática às questões sociais. Contudo, ela tem uma literatura que capta a realidade, mas a partir do de dentro, ou seja, ela não está alheia ao que acontece ao redor. Tanto que, como até o senhor cita, as personagens claricianas, elas se abrem para um outro, para uma alteridade, né, que por vezes, por ser tão diferente, causa repulsa, como no caso do mendigo, ou como no caso da barata em A Paixão Segundo GH. Então, se oscila entre estranhamento e reconhecimento com relação a esse outro. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse acolhimento ao outro e o resgate dos sujeitos invisíveis, dos pequenos na obra de Clarice. Essa crítica a Clarice Lispector eu acho bastante injusta. Tá certo que a literatura dela se caracteriza muito mais por uma viagem interior, o que não deixa de ser social de forma alguma, porque não existe sujeito sem sociedade, né? Bom, mas também não é verdade que ela nunca tenha tratado desse aspecto social. A primeira vez teria sido com o Mineirinho, lá na Legião Estrangeira, né, o conto em que ela analisa o assassinato de um meliante com 13 tiros, né, e ela fica perplexa pelo fato de serem 13 tiros, né. Então, ela pode não tratar das questões sociais a fundo, mas tudo que ela trata tem a ver, sim, com o social. Depende também do que a gente chama de social, né? Eu não vejo como não ver a questão nordestina na Macabeia, por exemplo, né? A questão do imigrante nordestino, que é um grupo bastante numeroso e bastante discriminado no Sudeste, por exemplo. A Macabeia meio que representa isso, né? O tratamento que a Macabeia recebe de seus amigos, das relações que ela consegue estabelecer, é algo meio entre o desprezo e a maldade, né? Então, que é exatamente o que a sociedade toda faz com os nordestinos, né? E o próprio fato de ela frequentar a Feira de São Cristóvão, não digo fazer essa pesquisa, mas para
interagir mais de perto com esse tipo de pessoas que ela está retratando, mostra uma preocupação social, sim. Esse último conto também mostra essa preocupação, né? Esse embate entre uma vida de exceção pelo luxo e uma vida de exceção pela miséria, que é o caso do mendigo, né? Então, eu nunca leio Clarice com essa preocupação, sinceramente. Eu acho que a contribuição maior que ela dá é, sim, pela descoberta e redescoberta desses sujeitos, mas essa preocupação é social também. Esses sujeitos estão numa sociedade. Então, isso nunca foi uma coisa que me preocupasse. Me preocupava mais o fato de considerarem ela uma escritora difícil, né? O que às vezes parece paradoxal, porque as pessoas vão ler e falam, mas o que tem de difícil aqui? A mulher foi no cabeleireiro, saiu, pegou o carro, foi embora, deu esmola, foi embora, o que tem de difícil, né? Então depende muito de quem lê, né? Pode ser aquele professor que ela citou lá, né, que não pegou nada, ou pode ser a menina de 16 anos que consegue entender tudo, né? Agradecer a Ana Carla pela indagação, né? Mais alguém? Algum questionamento? Alguém se habilita a contribuir? A Glenda Lobato, professor, está dizendo aqui que, a seu modo, ela escrevia sobre todas essas questões, como, por exemplo, os casos de violência em Mineirinho, A Língua do P, Preciosidade, né? É Sim, uma das, concordo. é uma das contribuições aqui da Glenda. Uhum. Mais alguém se habilita? Algum questionamento, alguma colocação? O espaço está aberto no momento. Mais alguém se habilita? Algum questionamento, alguma coisa? Alguma contribuição, reflexão acerca desse momento riquíssimo com o professor Márcio? Oi, boa noite. Pois não, Beatriz, boa noite, fica à vontade. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de letras aqui de São Paulo, do IFE, tá? E eu só queria dizer assim, que eu conheci há pouco tempo a escrita da Clarice, né? Comecei pela Hora da Estrela e depois eu me interessei por ler mais contos, mais coisas. E eu achei muito bonito isso que você falou, porque eu acho que é justamente isso. A gente tem aquela angústia e você lê a obra dela e se identifica. Quando você tocou nesses assuntos, eu assim, falei, nossa, é exatamente isso. E aí, eu queria te dar os parabéns pela excelente, não sei como dizer, comunicação, palestra, enfim, não importa, a apresentação. E também, né, só para acrescentar, a gente não sai de Recife mesmo. Eu fui para Recife ano passado, no CIMELP, fica um pedacinho dentro da gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Beatriz. Obrigado, Beatriz, pelas suas contribuições. Perdoe se eu não pronunciar corretamente o nome aqui. A Chetney Dani, ela está dizendo que agradece, professor, suas contribuições, está aprendendo muito com o evento, achou a sua palestra muito bem elaborada, organizada, enfim, lhe agradece imensamente pelos conhecimentos aqui socializados, né? Mais alguém se habilita? Alguma contribuição, alguma palavra, alguma reflexão? Aproveitar este momento único de discussão sobre a literatura, uma literatura pensante, instigante, rica, como é o texto lispectoriano. Mais alguém se habilita? Alguma colocação? Todos estamos satisfeitos? Doutor professor Márcio Venício Barbosa, o espaço é seu para suas colocações finais, dizermos da nossa satisfação, da nossa alegria em tê-lo ao nosso meio, né, em nosso meio, agradecer imensamente e dizer de quão rico foi as suas palavras, os seus conhecimentos,
as suas discussões aqui neste momento. O terceiro CONEL, em nome do professor doutor Hermano de França Rodrigues e da Universidade Federal da Paraíba, agradecem a sua participação, a sua solicitude em nosso convite, e espero mantermos laços mais profícuos brevemente em outros eventos, para que possamos dispor, né, do seu conhecimento e da sua simpatia. Desde já, meu muito obrigado. Eu que agradeço, foi bastante prazeroso para mim poder falar de Clarice Lispector. Não é sempre que a gente tem essa ocasião, e ainda mais num encontro tão bem organizado sobre a obra dessa escritora que eu aprecio tanto. Então, muito obrigado, agradeço ao professor Hermano, a todos os seus colegas, ao Matheus, que esteve em contato comigo, né, agradeço a todos eles, e estou sempre à disposição para novos diálogos. Obrigado. Muito obrigado, professor. Nós aqui agradecemos imensamente. Convidamos ainda todos e todas a participar da nossa última palestra, agora às 20 horas, né? Palestra de encerramento do terceiro CONEL, com a professora doutora Bernadette, né? Então, espero contar com a presença de todos e todas. Muito obrigado pela participação. O link de presença do formulário está aqui no nosso chat. E tenham todos uma boa noite, em especial o professor também. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado. Tchau. Tchau.